Muito bem, nós aqui estamos com muita alegria, tendo nos nossos estúdios aqui a presença do pastor Evânio de Paula, lá de Juiz de Fora. Pastor, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Não é a primeira vez. Não, é a segunda vez, aqui no programa, segunda vez. Sim, sim. E nós temos uma alegria muito grande da Igreja Ruach, e em Juiz de Fora, outras igrejas também terem o Ministério Gideões e os Gideões Mirins. Não é verdade? E você trouxe uma convidada muito especial, que é a Milena. Não é, Milena? Sim. Você é Gideã Mirim. Desde quando? Você sabe quanto tempo tem que você é Gideã Mirim? Tem 2 anos, se não me engano. 2 anos. E vocês estiveram fazendo um intercâmbio na Argentina. Sim. Foi o nosso primeiro intercâmbio internacional. Isso mesmo, nós sugerimos aos pastores, às igrejas que têm o Ministério dos Gideões Mirins, e as crianças fazem o seu desafio missionário, as crianças participam de eventos como o 7 de setembro. E eu vou deixar o pastor Evânio falar um pouquinho do que eles têm feito lá em Juiz de Fora, para você ficar com um gostinho de quero mais, quero também os Gideões Mirins. Pastor, como foi que você conheceu os Gideões Mirins e como vocês entraram e o que tem feito? Nós conhecemos os Gideões Mirins através da torre de oração e dos Gideões da oração que já conhecíamos. O ministério nos sugeriu também transformar as crianças em intercessoras, em adoradoras, em pregadoras da palavra. E nós decidimos vir a Belo Horizonte, aprendemos sobre a implantação do ministério. O ministério qualificou e capacitou pessoas na nossa igreja, nós implantamos. A pastora Suzy esteve conosco, também Sim. deu uma ajuda extremamente importante, e outras igrejas já implantaram, tá? Já temos hoje 3 igrejas em Juiz de Fora com os Gideões Mirins, temos 2 igrejas em especial que estamos orando para que implantem, eles simpatizam, eles querem conhecer mais, e o poder da oração vai fazer com que o coração deles se incline e possamos levantar crianças intercessoras em toda a cidade, em nome de Jesus. Pastor, você já teve essa experiência com as crianças. O que você diria para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente pastores, líderes de criança, da importância desse ministério com as crianças da igreja? A primeira coisa que eu quero dizer sobre isso é que durante muitos anos nós fomos enganados por nós mesmos pensando que criança na igreja era despesa, trabalho, entretenimento. E Deus trouxe e tem trazido em inúmeras igrejas o despertamento de que a criança, ela não é despesa, ela não é trabalho, ela não é entretenimento, ela é investimento. É um potencial. É um potencial, porque nós trabalhamos muitos anos, a igreja no Brasil trabalhou durante muitos anos de forma curativa, ou seja, não cuidávamos das crianças como talvez deveríamos, falhávamos um pouco, e se tornavam adolescentes e jovens e vinham os problemas. E nós, pastores, vamos curar o problema. Só que Deus tem levantado, em especial através do Ministério Gideões Mirins, a visão preventiva. Nós pegamos crianças que têm um potencial pelo Espírito maravilhoso, já prevenimos elas acerca do chamado de Deus sobre a vida delas, e elas já crescem dentro de um caminho maravilhoso, sobremodo maravilhoso. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Nós pegamos nas mãos das crianças e caminhamos com ela neste caminho. Que lindo, e esse caminho glória hoje a Deus. tem se tornado internacional pelo intercâmbio que vamos falar, né? Sim. Milena, quando você foi lá na Argentina, você ficou feliz? O que você achou da viagem? O que foi importante para você, que marcou a sua vida nessa viagem? A viagem foi muito boa, eu cresci muito espiritualmente nela. E eu cresci... Sim, é isso mesmo. Você sentiu que você teve experiências com Deus, experiências boas com Deus. Você orou lá na Argentina? Sim, eu fui batizada no Espírito Santo, eu comecei a orar em línguas lá. Lá na Argentina? Sim.
Sim. Que experiência linda! Olha só. Você lembra as cidades que você foi? Você foi lá em Wilde, não é? Não, Gualeguaychú. Não, Gualeguaychú. Gualeguaychú, a cidade do pastor Júlio Chanda. Isso. Tinha mais crianças lá? Você conheceu outras crianças? Sim, eu conheci os Gideões de lá. Sim. E você teve dificuldade com o espanhol lá ou você entendeu um pouquinho o que os meninos falavam? Entendi um pouquinho o que eles falavam. É mesmo? O que você mais gostou lá na Argentina? Ah, foi tudo bom. Você gostou da comida de lá? Sim. Ah, que coisa boa. O que você viu assim de diferente, de bonito lá? Teve algum lugar que você achou bonito? O que foi? O zoológico que a gente foi. É mesmo? Em Buenos Aires. Que lindo, que lindo. Pastor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o intercâmbio, como surgiu, porque vocês passaram na frente de Belo Horizonte. É o interior aí, é Deus pegando coisas pequenas, coisas fracas e Deus levantando. A igreja do pastor, que o pastor Ivanhoé pastoreia, não é uma igreja grande, mas Deus tem dado a ele ousadia, graça, coragem. Foram quantas crianças e como foi esse desafio de ir à Argentina? A forma que ele começou, o sonho pelo intercâmbio foi realmente um milagre. Em novembro de 2014, estávamos eu e a pastora Suzy lá no ministério. E ela me perguntou assim: pastor Ivanhoé, você conhece o pastor Júlio da Argentina? Você tem amizade com ele? Eu disse sim. Ela falou: leva os Gideões Mirins lá. Eu falei: Suzy, não é bem assim, é internacional. Ela disse: mas você crê? Eu digo: eu creio. Ela falou: então eu também creio. Vamos orar? E nós dois oramos. E nós determinamos no mundo espiritual. Quando eu retornei para a minha cidade, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu encontrei lá pessoas que também creram nessa palavra profética. Trabalhamos, sonhamos. Haveria uma dificuldade porque eu nunca tinha estado na Argentina e Deus me levou por outros motivos 2 vezes antes para justamente eu conhecer e quando levar as crianças lá, levar com segurança. E assim foi, eu estive lá em janeiro, eu estive lá em junho e em julho nós fomos com as crianças a Gualeguaychú para fazer o nosso primeiro intercâmbio internacional dos Gideões Mirins. Foi realmente um milagre. É muito lindo a gente perceber assim que Deus nos conduz, que Deus nos move, que Deus tem coisas muito acima do que nós podemos imaginar. Nós sempre pensamos isso deste intercâmbio porque as crianças precisam conhecer outros lugares, as crianças precisam saber as necessidades das nações e nada melhor do que uma viagem dessa. Não é fácil, mas é algo muito prazeroso e é algo assim que traz realmente ao coração uma alegria muito grande. Pastor, como que você fez para a questão de segurança dos meninos, para não perder nenhum de vista? Quantos adultos, quantas crianças foram? Como foi isso? Sim, a pastora havia perguntado sobre a equipe. O grande milagre foi que fomos em 10 crianças, então 10 Gideões Mirins, 3 adolescentes que, de uma certa forma, carecem de cuidados, de responsabilidade, mas levantadas pelo Espírito. Essas adolescentes foram cuidadoras junto conosco e mais 6 adultos. Então, um total de 19 pessoas, né? Essas 19 pessoas tiveram os conselheiros que se responsabilizaram por um conselheiro por cada 2 crianças. A logística funcionou muito bem. Os demais que restaram, né, para poder dar essa matemática de 19 pessoas, 10 crianças, 5 conselheiros cuidando das crianças e o restante da equipe filmando, fotografando, cuidando de toda a segurança, visualizando toda a logística e tratando de tudo. Sem contar, eu faço menção também da equipe do pastor Júlio, da pastora Graciela, que também foram maravilhosos na forma que nos receberam e em tudo como foi conduzido lá. Foi tudo perfeito para a honra e glória do Senhor. Ai, que lindo. Eu creio que você está com vontade de ver um pouquinho deste intercâmbio na Argentina. Como foi com os Gideões Mirins de Juiz de Fora?
Vamos assistir então a uma reportagem mostrando cenas desta viagem tão maravilhosa, tão marcante. Assista comigo. Um sonho que se tornou realidade. Pastor Evanhoé e pastora Suzy Valadão oraram pela ida dos Gideões Mirins de Juiz de Fora para um intercâmbio que fosse fora do país. A oração deu certo. Olha os Gideões Mirins na Argentina, no primeiro intercâmbio internacional. Foram cerca de 10 crianças, 3 adolescentes como ajudadores e 6 conselheiros. Nessa viagem cheia de expectativas e muita organização para que desse certo. É a minha primeira vez que faço viagens missionárias aqui para a Argentina. Deus ele está cumprindo na minha vida essa promessa que Ele fez comigo há 3 anos atrás. E Deus tem me dado o privilégio de estar aqui com os Gideões Mirins. Fico feliz pelo apoio do pastor Evanhoé e toda a sua equipe e que possa ser a primeira de muitas viagens junto com os Gideões 24 horas. A paz de Cristo. As crianças se confraternizaram e conheceram outras culturas. Na igreja, a vida em Jesus, já existe o trabalho com os Gideões Mirins. A recepção foi uma festa só. Muita alegria contagiou a todos. Pastor Rúlio fez questão de recebê-los com muito carinho. Eles ficaram na cidade de Gualeguaychú, onde as crianças participaram de uma marcha intercedendo pela família, cidade e nação. Bondade e misericórdia não faltam no coraçãozinho dos pequeninos. Eles se propuseram a ajudar na construção de uma casa, de uma família que morava em um barracão de lona há muitos anos, e colocaram as mãos na massa. Muitas atividades fizeram parte dos 6 dias que passaram ali. E no último deles, nada melhor do que conhecerem o zoológico em Buenos Aires. Agora é hora de retornar para casa em Juiz de Fora. Boas lembranças, muita saudade. Aprendizado que jamais será esquecido. E então, você pode ver aí que coisa linda. Como é bom a gente estar no centro da vontade de Deus. Como é bom a gente ouvir a voz do Senhor. Como é bom a gente seguir nesse caminho, porque a vida passa tão depressa. E quando nós fazemos, tudo é tão lindo, tudo fica feito e nós nos alegramos. Mas se a gente vai deixando passar, vai com a procrastinação. Um dia eu vou colocar os Gideões Mirins na minha igreja. Quem sabe, talvez ano que vem, e vai deixando para frente, a vida passa e às vezes a gente nem tem oportunidade de fazer aquilo que sonhou. Então vamos romper com isso aí, vamos deixar os sonhos de Deus serem os nossos sonhos e vamos avante. Pastor Evanhoé, nós conversamos então sobre o intercâmbio e lá em Juiz de Fora, o que vocês têm feito? Porque os Gideões Mirins, eles têm as reuniões onde eles aprendem a palavra de Deus, eles têm a formação militar, eles têm desafios missionários. O que algo especial lá na cidade que eles têm feito? Deus nos deu a direção de enriquecer o trabalho. Primeiro, com o 7 de setembro, que vários Gideões Mirins de várias cidades já participam, já desfilam. Nós, em 2015, 7 de setembro de 2015, participamos pela primeira vez do desfile de 7 de setembro. Foi uma bênção. Abençoamos a cidade, houve muita admiração por parte das pessoas que assistiram, houve um despertamento, tá? Um despertamento sobrenatural. Participou, Milena? Participei. 7 de setembro, você marchou direitinho lá? Sim. Que legal. Você gostou de ter ido? Gostei. Vocês oraram pela cidade, oraram pelas pessoas. Orou? Orei. Isso, pelo Brasil, não é?
Isso mesmo. E então, no 7 de setembro, isso é importante, a igreja estar atenta, porque a gente aqui em Belo Horizonte, nós vemos o desfile do 7 de setembro, então nós temos ali, a gente vê LBV, a gente vê os maçons, a gente vê entidades várias e a igreja muitas vezes ausente. Como é importante que os colégios cristãos, como é importante que as uniões de adolescentes, de mocidade, as crianças estejam ali para abençoar o nosso país, para abençoar ali no desfile, indo, orando e ministrando a bênção do Senhor. Pense nisso e vamos romper aí. Pastor, e além do 7 de setembro, vocês também, o que mais que vocês fizeram lá em Juiz de Fora? Nós tivemos um trabalho que começou entre os jovens da igreja, que era dizer que dia 1º de abril, culturalmente, dizem, é o dia da mentira, e nós passamos a ir às ruas dando Bíblias, doando Bíblias para as pessoas e dizendo, olha, dia 1º de abril não é o dia da mentira, é o dia da verdade. E a verdade é Jesus. Sim. E esse trabalho que começou com os jovens, com a mocidade local, envolveu os gideões jovens que foram implantados na nossa igreja. E entendemos que, cadê os gideões mirins na distribuição de Bíblias? E assim o fizemos. A proposta é que outras igrejas aprendam sobre e que queiram implantar isso. Olha que coisa tremenda. A sua igreja sair no dia 1º de abril com Bíblias, munida de Bíblias, dizendo, meu querido, aceite essa Bíblia, minha querida, aceite essa Bíblia, porque hoje não é o dia da mentira, é o dia da verdade, a verdade é Jesus. Pastora, esse trabalho, a cada ano que íamos arrecadando uma quantidade específica de Bíblias, ao final do dia faltavam Bíblias e pessoas ainda queriam e passavam pelos nossos grupos perguntando, vocês têm uma Bíblia para mim? As pessoas sedentas de ganharem Bíblia e aceitando a ministração. Tremendo. É muito lindo pensarmos nas oportunidades que nós temos, né? De anunciar que Jesus é a verdade e que a palavra de Deus é a verdade. E você, Milena, você foi no dia 1º de abril também? Foi? Você deu Bíblia para várias pessoas também? Sim. E como que as pessoas recebiam? Recebiam com alegria ou teve alguém que rejeitou? Então, foi só uma pessoa que rejeitou, mas além dela, todas aceitaram. E ficavam felizes com a Bíblia? Sim. E vocês também, né? Que lindo! Ah, como é maravilhoso nós percebermos que há tanto que pode ser feito. Há tanto. Por isso, no início do programa, falamos sobre crianças como um potencial. As crianças, todo mundo quer receber algo de uma criança. Todo mundo quer receber uma oração feita por uma criança. Isso é tão importante, não é? Muito importante. Nos hospitais, nas casas, como que as crianças realmente, elas têm o que dar. Às vezes você olha assim, será que menino sabe orar? E como sabe? Né? Você nos disse, Milena também confirmou, que ela foi batizada com o Espírito Santo neste intercâmbio. Sim. E as outras crianças, pastor, que estão lá com os Gideões Mirins, como tem sido o desenvolvimento espiritual delas? Tem sido surpreendente, porque fizemos menção do batismo com o Espírito Santo da Milena na Argentina. E um Gideão Mirim da nossa equipe desejou pregar a palavra, pediu que se lá na Argentina a palavra fosse ministrada, se ele poderia levar. Sim. Por ter proximidade com o pastor de lá, através de um convívio familiar, o pastor Rúlio se tornou seu intérprete e essa criança subiu no púlpito, tinha acabado de completar 11 anos. Olha. Subiu no púlpito e pregou, não numa reunião de crianças, mas numa reunião para toda a igreja. A criança pregando o evangelho e o pastor traduzindo em espanhol e a igreja sendo toda abençoada. Então, é crer no que Deus pode fazer através das crianças. E Ele vai e faz, sobremaneira.
E algo que eu vejo assim muito especial nos Gideões Mirins é você poder traçar uma carreira para as crianças. Ele começa como Gideão Mirim, aí ele completou 13 anos, né? 12, completou os 13 anos. Ele pode ser um monitor que vai ajudar os outros Gideões Mirins. Aos 15 anos ele pode ser um conselheiro dos Gideões Mirins e ele se torna dos 13 até os 17 anos, antes de completar os 18, um Gideão Tim. O Gideão Tim, ele tem as reuniões, ele tem um currículo e ele vai, nesta carreira, vai sendo um Gideão que ora. Os Gideões Mirins oram 15 minutos por dia. O Gideão Tim, ele vai orar meia hora. Depois ele vai se tornar um Gideão jovem e adulto. E nós vemos que uma criança que tem essa carreira, ele vai ser um líder abençoado e abençoador. É o que a igreja precisa, né, pastor Ivanhoé? Isso mesmo. De líderes com base na palavra de Deus, líderes que oram, que buscam a face do Senhor. Pastor, e o que você diria assim, para os pastores que estão nos assistindo? O que você diria a respeito desse trabalho com as crianças e dos intercâmbios nacionais e internacionais? Eu mais do que diria, eu perguntaria. Uma criança para alfabetização e para se tornar um universitário e um bom profissional, ela começa desde cedo. Sim. E, por falar em viagens internacionais, nós temos os nossos filhos ainda pequenos e já queremos tirar férias, já queremos levá-los para passear, levá-los para outros lugares. Engraçado, isso começa cedo. A preparação para uma vida normal, uma vida secular, uma vida louvável, sim. A preparação para descobrir as coisas começam cedo, tudo isso começa cedo. Eu quero lhe fazer uma pergunta, por que não começar bem cedo a preparação espiritual? Hoje nós temos crianças no nosso ministério que Deus já nos revelou que até as suas profissões serão profissões voltadas para o Evangelho de Cristo Jesus nesse tempo do fim que estamos vivendo. Então, o que eu diria para os pastores é mais do que dizer, é perguntar. Você tem visto as crianças como um grande potencial futuro e com isso preparado elas e com isso ensinado elas a sonhar, a ir para as nações e a fazer a diferença? Né? Eu pergunto isso, que façamos isso em nome de Jesus. E há uma marca, não é? Nós sabemos que quando você vai numa viagem missionária, algo acontece. Seu coração se inflama. A primeira turma sua, vocês foram em 19. 19 Agora pessoas, vocês estão 10 fazendo crianças. um intercâmbio nacional com 36. 36. Dobrou. Dobrou. Por quê? Porque vai gerando algo no coração, essa chama vai ardendo, essa chama de amor, essa chama de adoração ao Senhor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.